Tem horas que eu não gostaria de estar onde estou, como agora. O que tem de pessoas agora crentes perguntando o seguinte: onde está Deus? O que está acontecendo? Ou aqueles que são incrédulos dizendo para os crédulos: cadê o seu Deus? Deus ignorou, não houve oração. Eu quero começar esta reflexão e dando graças a Deus pelo cântico que nós cantamos e pela palavra do pastor Humberto. Ele nos trouxe à memória um dos textos mais importantes sobre adoração, que é o texto de Abacuque que nós acabamos de cantar. Mas isso é muito bonito na poesia e muito difícil de ser vivido. Ainda mais nós, eu e você, que estamos numa igreja do século XXI, no mundo ocidental, capitalista, aonde nós entendemos a linguagem da troca, do recebimento, do lucro. E há alguns anos no Brasil, algumas distorções da igreja evangélica brasileira que trouxeram a pregação da teologia da prosperidade, aonde nos leva a uma distorção sobre Deus, sobre vontade de Deus, porque aquele que é adepto desta teologia acredita que a vida é uma sucessão de bênçãos, que você vai recebendo, e quando você não recebe, essa teologia ainda gera em você uma culpa, é problema da sua fé. Você que não teve fé. Então nós estamos numa situação complicada teologicamente, biblicamente. Além de que, e a gente tem feito essa denúncia aqui há muito tempo, a igreja evangélica brasileira, que tem crescido tanto, carece de Bíblia, carece de conteúdo bíblico. Se nós tivéssemos um pouco mais de conhecimento da palavra, nós teríamos um pouco mais de explicação. Então, esse conjunto de fatores que eu estou citando aqui, uma teologia deformada, uma mentalidade do século XXI de um capitalismo que acaba encontrando lugar no inconsciente, o desconhecimento da palavra de Deus e a própria dificuldade de nós lidarmos com certas coisas, nos dificulta numa hora dessa. Mas ainda tenho que dizer uma outra coisa na introdução. Presta atenção, nós não temos todas as respostas. Nós não temos e nós não teremos. Desde Deuteronômio, a Bíblia declara que há mistérios que ao homem não foi revelado. Quando o apóstolo Paulo escreveu aquele lindo poema de grande ensinamento sobre o amor, 1 Coríntios 13, ele faz a revelação de que nós hoje vemos em espelho, ou como se olhássemos num espelho. Vemos enigmaticamente. Então não há teólogo, não há pastor, não há sacerdote, não há papa
que possa explicar Deus, a ação de Deus, a grandeza de Deus e tudo o que acontece no universo. Mas Paulo diz que um dia veremos face a face. E certamente o que aconteceu conosco por causa do pecado não nos permite entender a Deus. Você precisa ter a convicção de uma teologia, para que você entenda tudo isso. A teologia da soberania de Deus. E confiar nessa soberania. Ele é Deus ou não é Deus? Ele é Senhor ou não é Senhor? Ou você confia ou não confia? Você não pode ficar e eu não posso ficar a vida inteira colocando Deus em xeque. É isso que fazemos. Quando recebemos a bênção, Deus é real, Ele existe, que maravilha. Quando Ele não responde ou quando alguma coisa acontece, onde Ele está? Isso demonstra a nossa desconfiança de quem Deus é. Isso demonstra a nossa fraqueza na compreensão de como Ele age. Portanto, você que está pela internet ou aqui, esse pastor não tem todas as respostas que você precisa. Mas você também não encontrará nenhum outro que tenha todas as respostas. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é a primeira vez que acontece no mundo. Existe um efeito psicológico que quanto mais a tragédia se aproxima de você, maior ela fica. O que está acontecendo em Gaza é grave. O que está acontecendo com inundações na Ásia é grave. As ameaças feitas à Califórnia com a falha de San Andreas é grave. Os vulcões que estão prestes a ter novas erupções, isso é muito grave. Quem não conhece a história de Pompeia, retratada em filmes. Portanto, desastres naturais, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é um tema novo. Não é o último. E não foi o primeiro. Uma das maiores tragédias que eu vi pela televisão foi o tsunami na Indonésia. Foi o tsunami no Japão. Aquelas cenas são incríveis. Nem o melhor cineasta imaginaria o que as câmeras captaram do mar invadindo a terra. Quando você chega ali na Avenida Lúcio Costa e olha para o mar, ele é tão grande e ele é vivo, ele é tão vivo que ele tem vida dentro dele, que você fica pensando, quem é que está segurando isso aqui? Quando você estuda astrofísica, a realidade das galáxias, a descoberta dos milhões e milhões de estrelas, a movimentação dos meteoros, um deles na história muito antiga, acabou com a vida deste planeta, segundo estudos científicos. Desastres naturais não são uma novidade e o que aconteceu no Rio Grande do Sul não será o último. Mas nós estamos aqui para entender e para buscar o Senhor e clamar ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, a igreja, nós só temos direito a uma oração.
Há um tipo de oração. Talvez você não entenda o que eu vou dizer agora. Espero que o Espírito Santo nos ajude. O único direito de oração que nós temos é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e de todos os nossos irmãos, amigos, por quem oramos. A palavra misericórdia é aquele que tem compaixão da miséria humana. Porque o nosso problema teológico é que nós achamos que nós temos direitos. Inclusive, volto a repetir, existem teologias, púlpitos que pregam exatamente o que eu estou dizendo aqui. Reivindique, você tem direitos. As promessas que Deus fez e estabeleceu serão cumpridas. É direito dos filhos de Deus. Mas tudo isso é por misericórdia. Quem segura o mar é Ele. Quem desvia o meteoro é Ele. Quem segura a Califórnia é Ele. Quem segura essa terra, que parece uma bola de gude solta no ar, ainda é o Senhor, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. A Ele vamos dar honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Porém, isso é bonito de ser ouvido, difícil de ser vivido. Eu queria que você tomasse nota de alguns textos da Bíblia. Não vou ter tempo de fazer uma exegese de muitas coisas, não temos condições. Mas, para mim, um dos textos mais importantes sobre o que está acontecendo e sobre as dúvidas de muitas pessoas está na carta magna da teologia, que é Romanos capítulo 8. Convido você a ler, se a nossa produção de culto conseguir, eu não lhes dei isso antes, colocar Romanos 8, 19. Romanos 8, 19, 20, 21 e 22. Veja a revelação que Paulo está fazendo à igreja romana, quando ele diz a natureza criada, e a natureza criada aqui não é uma referência ao homem, não é uma referência a anjos, nem a demônios. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Eu vou parar aqui. Convido o irmão, a irmã que amam a palavra de Deus, que cooperem com essa palavra, busquem comentaristas, teólogos. Hoje há uma facilidade muito grande com as mídias sociais, a própria inteligência artificial, porque se nós entendermos isso aqui, nós vamos compreender o que está acontecendo. A natureza, algumas Bíblias diz que a natureza por vaidade, a palavra vaidade não é exatamente a melhor tradução. Mataiotostes. A natureza
entrou em desarmonia. A natureza entrou numa frustração, essa é a expressão. E quando que a desordem se instalou? Anote, ela se instalou em Gênesis 3:17. Quando Adão e Eva escolheram pecar, Deus lhes deu o arbítrio, disse a eles que não fizessem, e que o dia que fizessem morreriam, experimentariam a morte. Portanto, nós não fomos criados para morrer, por isso nós somos seres inconformados com a morte. Mas o homem, Adão e Eva, escolheram pecar. E quando pecaram, trouxeram sobre eles e sobre toda a terra consequências. Deus estipulou consequências sobre o homem, estipulou consequências sobre a mulher, depois você leia quais são as consequências, estipulou consequências sobre os animais, especialmente aquele que for usado por Satanás, estipulou consequências sobre a natureza. A palavra de Gênesis 3:17 é fortíssima. Maldita será a terra por tua causa. Há uma palavra de degeneração da terra. Como se o pecado que entrou no mundo por escolha do homem desregulou, desequilibrou, quebrou a harmonia da natureza. É claro que nós temos um Deus que, por causa da sua soberania, Ele controla a desarmonia. Como se algo estivesse agitado e Ele, por uma razão, controla. Mas tem momentos que, por uma razão que não sabemos, Ele deixa acontecer. Por isso que eu disse que a teologia da soberania de Deus é a teologia mais importante para você compreender as catástrofes naturais. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma vida futura gloriosa, e ele diz que a natureza foi submetida, foi sujeita a um desequilíbrio, e é interessante, não foi ela que escolheu, não é como o homem que usou o seu arbítrio, ela foi sujeita, isto é, ela sofreu as consequências dos pecados do homem. E diz o texto de Paulo que ela foi submetida e Deus permitiu a sujeição. Porque foi Ele mesmo que disse a Adão e a Eva: maldita será a terra por causa de ti. Portanto, as catástrofes que você encontra na história, que aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer, há muitas previsões científicas, inclusive, elas são um desalinhamento da natureza, uma desarmonia da natureza. O texto diz ainda, que nós lemos, que a criação, a natureza, está prisioneira como se cativa pela corrupção. Olhe para a sua Bíblia, porque eu preciso que você leia a Bíblia,
que você entenda o texto. Não só a explicação do pastor, mas identifique. Quando a Bíblia diz assim, verso 19, a natureza criada, nós somos criacionistas, cremos num Deus criador, aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Qual é a esperança que a natureza tem? É no final dos tempos. E aqui é apresentado por Paulo uma ordem cronológica, como ele apresenta a ordem cronológica da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. Se você quer saber como é que será a ressurreição dos mortos, estude 1 Coríntios 15. E o que Paulo está dizendo é que após a glorificação do homem, a redenção final, a natureza será liberta. Por isso que o verso 19 diz que a natureza aguarda, com expectativa, com muita ansiedade, que os filhos de Deus sejam revelados, isto é, que a glorificação venha sobre os filhos de Deus. E quando vier sobre os filhos de Deus, a natureza voltará à sua plenitude, louvado seja o Senhor. No verso 20, diz que a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua escolha, porque a natureza não escolheu, foi uma consequência do pecado humano, por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O próprio Deus permitiu que o pecado humano afetasse a criação e a obra criada, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Existe então uma escravidão espiritual sobre a natureza. Agora olha só, esse papo que eu estou levando aqui é doido, é muito doido, é doidaço, aço. Se tiver um incrédulo assistindo, diz: o cara pirou, bebeu todas. Porque uma pessoa que não é crente não entende isso aqui. Ou isso aqui é entendido com os olhos espirituais, confiando que Deus é soberano, crendo na revelação da palavra, ou isso aqui não dá para entender. Eu estou apenas expondo o texto, eu não estou construindo o texto. Mas nós que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e que cremos na palavra de Deus, nós cremos no que está aqui. Amém ou não? Eu estou sozinho nesse negócio? Está muito fraco, eu estou sozinho aqui ou não? Tem gente que está meia bomba. Vou te dar a terceira chance. Você acredita nisso aqui? A natureza está submetida a uma escravidão por causa do pecado humano. Ela está com defeito. E se não for a misericórdia de Deus, que segura aqui, segura ali, o negócio já tinha degringolado. Aí você vai perguntar uma pergunta bem difícil. Olha para mim que eu vou dar a resposta. Por que tem horas que Deus segura e tem horas que Deus não segura? Olha para mim. Não sei. E tinha uma brincadeira em criança que dizia assim: não sei. Ninguém sabe, tenho raiva de quem sabe. O negócio era assim. Ninguém vai te responder. Porque são atos da soberania de Deus. Uma vez eu tive uma experiência do gabinete, pastores. Tinha uma irmã muito querida que frequentava aqui, mas ela era membro da Igreja Batista de Itacuruçá. Ela foi a um casamento, não me lembro se de um filho, uma filha, um parente próximo. E ela gostava, veja que irmã saudável,
mulher de oração, dirigia grupo de oração e gostava de fazer exercício. Essa mulher é perfeita, não é? Uma mulher que Deus deve olhar para ela, que mulher maravilhosa. Mulher cuida do corpo, cuida da alma, cuida do espírito, mulher saudável. Você conversava com ela, ela era uma mulher saudável. Todo mundo a admirava. Ela acordou de manhã cedo, no dia do casamento, foi fazer a sua caminhada e foi atropelada por um ônibus e morreu. Passado alguns dias, uma filha que era membro da igreja pediu um gabinete. E me surpreendeu porque ela não foi chorar, ela não foi pedir consolo, ela não foi nada disso. Ela entrou no gabinete, ela estava lúcida e austera e disse assim: eu quero explicação por que minha mãe morreu. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, saudável, que fazia tudo certinho. E eu comecei a tentar explicar para ela de maneira concreta e física. Perguntei para ela assim: qual era o peso da sua mãe? A minha mãe tinha 70 e poucos quilos. Pois é. A sua mãe tinha 70 e poucos quilos e estava andando numa rua, um lugar de caminhada, e veio um ônibus. Quanto pesa um ônibus? Ela disse: mais de 1 tonelada. Pois é. O choque do ônibus com o corpo da sua mãe, a sua mãe entrou em desvantagem. Morreu instantaneamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Deus podia ter desviado o ônibus? Sim. Deus podia ter feito ela atrasar na caminhada? Muito obrigado. Garoto atento. Deus podia ter feito qualquer coisa. Perguntei para ela: mas Ele fez? Você sabe que Ele é soberano? Sei. Você sabe que Ele tem todo o poder? Sei. Você sabe que se Ele quisesse, Ele ressuscitava ela no asfalto? Sei. Então você está chegando à conclusão comigo que Ele permitiu que o peso do ônibus vencesse o peso do corpo. Correto? Lei da física? Correto. Por que Deus fez isso? Olhei para ela e disse: eu não sei. Por que Deus às vezes cura uma pessoa de câncer e a outra não? Por que às vezes uma pessoa passa situações tão dramáticas e Deus livra, e outras passam às vezes a mesma situação e Deus não faz nada, ou permite que as coisas se concluam? Isso é ato da soberania de Deus. Se você não entender a teologia de Abacuque, eu vou louvar a Deus pelo que Ele é. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos louvar a Deus pelo que Ele faz. Então, se Ele faz a meu favor, se Ele abençoa, esse Deus é maravilhoso. Mas se esse Deus permite alguma coisa estranha acontecer, nós entramos em crise, porque o nosso conhecimento de quem Ele é precário. Quando a gente diz para você assim: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, conheça o Senhor, busque o Senhor, tem gente que acha que isso é brincadeira, que é ato religioso. O que nós estamos querendo é que nós venhamos a conhecer o Senhor. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
E mesmo lendo a Bíblia e conhecendo o Senhor, há coisas que nós não vamos entender. Nesse momento agora, pastor Joel sabe o que eu vou dizer. Uma das pessoas mais respeitadas de oração desta igreja está vendo o sofrimento do seu marido há meses, numa cama dentro de casa. Eu estou me referindo a uma das pessoas desta igreja enorme que eu conheço, mais dedicadas e respeitadas quanto à oração. Ou nós entendemos os atos soberanos de Deus, ou nós não vamos compreender. Por alguma razão, o Senhor não segurou o rio. Por alguma razão, o Senhor não segurou as águas. Agora, cuidado com a teologia pobre, barata, de querer agora culpar os pecados do povo do Rio Grande do Sul. Toma vergonha. Nós somos tão pecadores quanto eles. O nosso estado é tão podre quanto o deles. Quanto o estado de Nova York, quanto Paris, quanto Dakar no Senegal, o ser humano é um ser caído. Então não adianta agora você ficar agarrado na internet buscando os profetas da hora. Não, é porque lá no Rio Grande do Sul tem isso, tem aquilo. Isso é meninice teológica. Isso é ignorância. Olhe para mim, a Bíblia diz assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Então vamos parar com esse negócio de achar que porque o outro passa o infortúnio, ele é mais pecador do que eu. Pensar isso é pecado, é presunção, é orgulho. Quando afeta um tsunami no Japão, a Indonésia, quando o irmão nosso está com um problema em casa, quando a enchente chega no Rio Grande do Sul, ou como chegou em Teresópolis, ou em Jacarepaguá, ou no Morro do Bumba, em Niterói, isto é evidência da nossa fragilidade enquanto seres humanos e da natureza que está gemendo, diz o texto. Ela está caída. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos acelerando a degradação. Rios que se transformaram em esgoto. Temos vários aqui na cidade. O ar tomado do dióxido de carbono, porque a gente quer é dinheiro. As fontes de água potável estão secando. A camada de ozônio que Deus fez está com um rombo. As geleiras dos polos estão derretendo. Esta semana apareceu uma cena daqueles cachorros do Alasca, que são muito especializados, em desespero, porque está batendo 15 graus, e os bichinhos vivem abaixo de zero. Eles estão metendo o focinho e o corpo na neve, para ver se eles encontram lugares mais frescos, se contorcendo. Então, além de nós, seres humanos, termos provocado pelo pecado a distorção, o desequilíbrio da natureza, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Seja no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Rio Sena, em Londres, em qualquer lugar, porque o regimento é o mesmo. E aí a Bíblia diz assim: o mundo jaz, apóstolo João, jaz. A expressão jaz é encontrada no cemitério. O que significa essa expressão no seu original? Jaz, aquele que está dominado pelo poder de. Quando você chega no cemitério e diz lá: aqui jaz fulano de tal está aqui subjugado, dominado
pelo poder da terra, o mundo jaz no maligno. A história, minha gente, caminha para uma definição, e quem anunciou essa definição foi o próprio Deus. Quando Jesus esteve aqui, ele disse o que aconteceria, está na sua Bíblia, na Bíblia que você lê. A natureza aguarda a manifestação, a regeneração dos filhos de Deus, porque assim que os filhos de Deus forem regenerados, glorificados, a natureza o será. Mas enquanto não acontece, a natureza geme. Tem 3 gemidos nesse texto. 3 gemidos nesse texto. Tem o gemido da natureza, que eu estou pregando aqui. Tem o gemido dos crentes, logo no versículo 18, quando Paulo diz dos sofrimentos humanos, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: haverá sofrimento. E qual é a origem do sofrimento? É a degeneração, é o pecado, é a espiritualidade caída do ser humano. Então, em causalidade última, como dizem os cientistas, a origem do sofrimento são os nossos pecados e erros no mundo espiritual. Mas eu volto a dizer, uma pessoa incrédula não entende o que eu estou dizendo aqui. Primeiro, porque ela não acredita no fim do mundo, ela não acredita em Deus, ela não crê em Bíblia. E são essas pessoas, na sua maioria, que estão no governo, nas universidades, ensinando aos seus filhos. A natureza geme. John Stott tem uma colocação interessante sobre esse texto. Ele diz que o gemido da natureza não é bem pelo sofrimento, mas ela geme de ansiedade esperando a regeneração, que primeiro será sobre os filhos de Deus. Então o crente geme, a natureza geme, mas o terceiro gemido que está aqui, que eu não vou pregar sobre ele agora, é o gemido do Espírito Santo. O Espírito Santo geme. Ele geme, diz a Bíblia, intercedendo por nós diante do Pai. Que coisa maravilhosa. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento, e quando você ora, você fala tanta bobagem, eu falo tanta bobagem, eu não chego lá direito, eu sou cheio de defeito, é só a graça de Deus, mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo que traduz, que geme com gemidos inexprimíveis, traduzindo o nosso coração ao coração de Deus. O Senhor, pelo Espírito Santo, interpreta a sua oração. Glorifique a Deus. Oh! O Velho Testamento, ele condiz com o Novo. Quando você lê, eu não vou ler agora, Isaías 11, de 6 a 9, aquele texto lindo que diz assim: e o cordeiro deitará com o leão, e não sei quem brincará com a cobra. Isso aí é um texto escatológico sobre a harmonização da natureza. Porque o Velho Testamento também tem textos escatológicos, que apontam para o final. O Novo Testamento aponta para o final. Então, meus irmãos, guardem esse texto de Gênesis, que diz que a terra foi amaldiçoada e por isso a terra entrou em degenerações. Não é a primeira catástrofe, não será a última. Agora, você diz assim: mas pastor, quando Jesus falou dos sinais da sua vinda, sim, ele fala coisas tremendas. Ele fala, por exemplo, de situações morais, que haveria multiplicação da imoralidade, que o amor se esfriaria, o desamor pela família, tudo isso são questões morais. Ele fala também de acontecimentos na natureza, que manifestações naturais aconteceriam
e que seriam terríveis no final dos tempos. Até a expressão que nós não entendemos, volto a dizer, de estrelas caindo do céu. O que é isso? De sinais no céu. O sol escurecerá. A lua não dará o seu reflexo. Gente, só de eu falar isso aqui tem meia dúzia que não dorme. Porque isso é uma descrição terrível, escatológica, mas ela é gloriosa para aquele que crê. Quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque o nosso Senhor está voltando. Irmãos, irmãos, irmãs, quando a gente olha para tudo isso, você está fazendo planos aí, né? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Seus planos não passam de 50, 70 anos. O que nós mais ansiamos é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma sociedade restaurada, aonde não haverá mais a podridão que está acontecendo no sul do Brasil, aconteceria aqui. Gente roubando donativo, gente impedindo, bandido, impedindo de pessoas saírem das suas casas. Pessoas sendo abusadas em abrigos, o cara já está machucado, ele ainda é abusado. Ser humano, nós, nossa raça, nós estamos cada vez mais podres. O quadro da Bíblia sobre a segunda volta do Senhor, os dias que precedem e o curso da história não é agradável. Aonde Mamon, o dinheiro, é o Deus deste século. E é mesmo. Quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é o dinheiro. Já tem gente nessa cidade aqui escondendo arroz. Quando souberam que 70%, 80% dos campos de arroz, onde nós recebemos arroz do Rio Grande do Sul, estão debaixo d'água. Vamos esconder o arroz, porque quando ele aparecer, ele vai ser bem mais caro. Graças a Deus, que você crê em Deus e eu também, e há um Deus que não dorme, há um Deus que é amor, mas é um Deus que é justiça, e todas as coisas estão debaixo do seu domínio, e Ele sabe. A Bíblia diz uma coisa linda: Ele pesa o coração. Sabe o que significa isso? Ele conhece você, conhece a mim. Não adianta enganar Deus. Deus não se deixa enganar. Deus é Deus. Eu gosto daqueles salmos da natureza que dizem assim: e Ele tem, veja isso, as estrelas nas palmas de suas mãos. São milhões e bilhões, e Ele sabe o nome de todas elas. O nosso Deus é soberano. Cântico tão antigo que a gente cantava quando era mais jovem. Mas a gente precisa restaurar a teologia da soberania de Deus. O que está acontecendo é mais uma evidência da nossa degeneração. E quando eu vejo Deus permitir, quando Deus permite lá, quando Deus permite aqui, quando Deus permite em Minas, quando Deus permite na Indonésia, quando Deus permite nos vulcões da Itália, eu entendo que Deus não está falando só com aquele povo onde está acontecendo, Deus está falando com o universo, com todos nós. É como se Ele dissesse: olha, eu estou aqui. Se eu não controlar esse negócio, olhem para mim, como se Deus estivesse chorando, buscando adoradores, como diz João capítulo 4, buscando adoradores. Eu vou terminar com a história muito rápida. Preguei sobre esse texto uns 2 a 3 anos atrás, sobre Noé.
Foi a história da maior inundação do mundo. Não houve outra. A história do dilúvio é tão marcante que hoje, a ciência admite ter acontecido uma inundação na Terra. E várias religiões diferentes do cristianismo corroboram com a mesma ideia. Se você quiser ler a história do dilúvio, você tem que ler o capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis. Mas aconteceu um negócio muito interessante. Quanto tempo durou o dilúvio? Você sabe? Mais de um ano. As águas só foram baixar depois de 5 meses. A chuva caiu 40 dias e 40 noites, mas não foi só chuva. O texto hebraico diz que as comportas do fundo da terra foram abertas. Sabe o que tem aqui embaixo? Lençol freático. Então não vinha água só de cima, vinha água de baixo. Por uma razão soberana, Deus olhou para Noé e a Bíblia diz assim: Noé é um homem justo. Você vai perguntar, só tinha ele de justo? Não pergunta para mim. A Bíblia diz que ele era justo, Deus o chama, manda o cara construir um barco, numa região que não tinha mar. Deus dá as medidas, o tipo de madeira da floresta e como ele tinha que fazer. Quanto tempo durou a construção do barco? Olha aí. Rogério, estou preocupado. Quanto tempo durou a construção da arca? 120 anos. É o que está na Bíblia. Quando terminou, vocês sabem da história, botou o casal de animais. Quem fechou a porta da arca? Foi o próprio Deus. Aí acontece um negócio interessante. Quando as águas começam a baixar, Noé solta um corvo. Por que ele solta um corvo? O que está na cabeça dele? O corvo é animal que come carne podre. Ele pode ter imaginado tanta gente, o mundo morreu, deve ter muito corpo boiando aqui. Ele solta o corvo era a imagem, no Velho Testamento, de tudo aquilo que não era agradável, mas era perecível, podre. O corvo fica dando volta, o corvo volta para a arca e Noé muda de bicho. Olha aí. Ele manda agora uma pomba. Que interessante. Ele manda a pomba vai e traz uma folha de oliveira. Oliveira só nasce e desenvolve-se em lugar rasteiro. Se é uma folha de oliveira é porque a água baixou. Ele manda sempre por intervalos, o Ricardo não está aqui não, né? Intervalos de 7 dias. O pastor Ricardo tem um negócio com o número 7. Ele manda, a pomba vai, a pomba volta, até que a pomba não volta mais. Por quê? Porque a pomba encontra lugar onde ela pode viver. Ela encontra o habitat. Ela encontra a natureza de novo. Ela encontra, e quando Noé percebe que a pomba não volta, é porque as águas baixaram. Está na hora de recomeçar. A imagem do corvo é uma, a imagem da pomba é outra.
A imagem do corvo é uma imagem de desesperança, de carne podre, de lugar fético. A imagem da pomba é a imagem da esperança. Aliás, a pomba foi usada inclusive na descida do Espírito Santo e no batismo de Jesus. Dá uma analogia linda isso aqui. Como dá uma analogia linda o ministério da arca. Quem é a nossa arca de salvação? Mas o fato é, e com isso eu termino, que houve uma mudança de disposição mental de Noé. O homem que pensava no corvo começou a pensar na pomba. O homem que mandou primeiro o corvo trocou pela pomba. O que os intérpretes da Bíblia acreditam é que nessa mudança mental, a disposição mental de Noé, ele demonstra que ele troca a desesperança pela esperança. Ele troca o cheiro da morte pelo cheiro da vida. Irmãos, nós que somos crentes, como é que temos que ver todas essas coisas que estão e vão acontecer? Pela fé, na esperança, na certeza, na convicção que o Deus desse mundo, o Senhor Criador e Sustentador, não dorme, que a história está em suas mãos, Ele a conduz, haverá um fim e haverá a regeneração do seu povo. O noivo vem buscar a noiva, a terra será liberta, nós teremos novos corpos. Leia em 1 Coríntios 15, não haverá mais dor, não haverá mais doença, e como diz Apocalipse 22, não haverá mais a lágrima, não haverá mais o sofrimento, não haverá mais o câncer, o derrame, e nós viveremos aquilo para o qual fomos criados, a eternidade, que foi regenerada, restabelecida, ressignificada na cruz, quando Jesus morreu por nós e perdoou os nossos pecados. Mas isso é papo de maluco, porque Deus guardou essas coisas para os loucos, para confundir os sábios. Sou louco como você, somos loucos por Jesus, acreditamos nesse negócio. E eu termino com aquela mulher audaciosa, agressiva, inoportuna da faculdade em São Paulo, Dr. Shed, fazendo uma exposição linda sobre o livro de Jonas. O inoportuno é assim, ela levantou a mão: Dr. Shed, o senhor acredita nessa história? Se minha irmã, eu acredito na palavra de Deus. Se está aqui, e se eu estou ensinando, eu acredito. Mas o senhor não acredita nesse negócio do peixe que comeu o ser humano e o cara ficou vivo lá dentro? Acredito. Mas o senhor não acredita que foi uma baleia? Não sei, o peixe não foi revelado, mas eu acredito, inclusive, disse o Dr. Shed, que se Jonas tivesse comido a baleia, eu acreditava também. Era só estar aqui. Por fim, ela estava com vontade de perturbar a alma do santo, mas mexer com um homem de Deus inteligente é um problema. Cuidado. Ela disse assim: mas o senhor não acredita nesse negócio de inferno na Bíblia, né? Ele disse: minha irmã, quando você chegar lá, você pergunta a quem estiver por perto, porque eu não vou para lá. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é soberano. Você crê em Deus? Então fique de pé. Você crê em Deus? Glorifique. Você crê em Deus? Vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, vamos orar pelo nosso povo, vamos orar para que Deus possa cumprir sua palavra, vamos pedir a Deus misericórdia. Senhor Deus, nós não sabemos nada, Senhor, nada. A tua revelação veio, mas nós somos limitados para entender. Nós queremos fazer de novo oração de Abacuque, que mesmo sem entender, nós vamos prosseguir pela fé.
Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra e a Tua revelação. Nos ajuda a entender, ó Pai. Mas se também não tivermos que entender, se não tiver fruto na videira, se não tiver gado no pasto, nós continuaremos louvando o Teu nome. Como disse o Teu servo, o que está debaixo d'água são templos e casas, mas a igreja, a noiva, continua viva na terra, e nós continuaremos proclamando o Teu nome, e que esse seja um tempo propício para a salvação de pessoas. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajude a entender a Tua soberania, a Tua direção, e obrigado, Senhor, obrigado, que temos um Deus que cuida de nós. Quantos e quantos livramentos nós nem sabemos. Nós éramos para estar mortos, mas hoje de manhã Tua misericórdia nos renovou. Tua misericórdia nos alcançou, e nós só estamos aqui por causa da Tua misericórdia. Ajuda-nos a Te louvarmos, a Te engrandecermos, a exaltarmos a Tua soberania, mesmo quando nós não compreendemos as coisas. Em nome de Jesus, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, e que a Tua igreja proclame, como diz a Tua palavra, com velocidade o Teu evangelho, para que possamos salvar sempre mais um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não tenho pretensão de ter respondido o que você queria, mas eu espero que alguma coisa eu tenha provocado na sua mente, no seu cognitivo, para que você busque a palavra, porque ela tem respostas para todas as coisas, mas há coisas que nós nunca vamos saber. Deus é Senhor, é soberano, a esse Deus nós amamos e adoramos para sempre. Amém. Ainda que a figueira não flore,